que nem o Claudio falou, a sensação do estalo, da manipulação da quiropraxia, ela é prazerosa por efeitos neurofisiológicos que rolam ali. Mas eu explico para o paciente, falo, cara, você quer se instalar, instala em casa, entendeu? Não tem nexo só aquilo ali, tem todo um outro processo de mudança de estilo de vida, de hábitos que ele precisa ter para realmente ter um tratamento mais efetivo e coisas assim. E dispara uma série de hormônios, neurotransmissores que geram inibição de dor. Então ele libera a serotonina, noradrenalina, etc., que gera essa sensação de alívio de dor, é isso que acontece. Então é uma ação mais de sistema nervoso central do que periférico até. E aí, galera, bem-vindos de volta para o podcast Cura pelo Hábito. Estamos aqui hoje com o Rafa, como sempre, e nosso convidado de hoje, Felipe Trindade, quiropraxista. Como é que tá, Rafa, Felipe? Como é que vocês estão? Também, seja bem-vindo, Fê. Valeu, estamos de volta aí. Legal, pô, muito legal o papo de hoje, como sempre, mas hoje a gente tem uma presença de um grande parceiro aí do passado que voltou a ser nosso parceiro agora, e isso pra gente é incrível, né? Manter as amizades, manter as conexões no nosso meio da saúde, dentro da nossa filosofia de trabalho, para trazer pessoas que têm muito a ver com a nossa filosofia de trabalho. A gente já vai falar um pouco dessa história, vou falar um pouco do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar muito hoje sobre, principalmente, ideias erradas que as pessoas têm sobre quiropraxia, sempre trazendo muito para a questão do hábito, né, para a questão da melhora da dor, melhora de sintoma, mas principalmente entender por que as pessoas acham tão importante aquela sensação de alívio que a quiropraxia traz, e para a gente, às vezes, o mais importante nem é aquela sensação no momento da sessão, mas o que a gente está construindo com aquilo, que tipo de estímulo que a gente está dando para ter uma postura mais eficiente. Eu gosto de falar muito de eficiência postural, né? Então, o que a gente está dando, entregando para o paciente para que ele construa uma postura mais eficiente, ajustes posturais no dia a dia mais eficientes, hábitos melhores de movimentação, para que tudo isso realmente ajude na melhora dos processos de dores, na forma como a pessoa sente o corpo dela, né? Porque essa questão, a gente fala muito aqui, né, Rafa, da questão de como a pessoa percebe a dor e como ela muda a forma como ela entende o corpo dela com o tempo, com informação que a gente passa, com os estímulos que a gente dá nas nossas sessões, e isso faz com o tempo com que ela consiga melhorar dos sintomas e melhorar das doenças. Né? Total. A gente fala muito aqui de psicossomática, e aí a gente fala, né, que a psico é a psique, né, somando, né, aparecendo no corpo. Só que a via é uma via de mão dupla. Né? Então, tanto o corpo também influencia nos processos psíquicos, nos estados emocionais. Aí a gente sabe, quando a pessoa está com uma dor, ela está com uma questão, aquilo vai minando a qualidade de vida dela, e ela vai desenvolvendo uma série de outras questões devido ao processo de dor. Né? Então tem tudo a ver aqui, dentro desse processo, a gente compreender melhor essa via de acesso que é o corpo, né? Maravilha. E apresenta um pouco, a gente pode falar um pouco da nossa história junto aí, que vai de longa data. Desde ali, 2000, não, 2000. Não, exagera, 2012. É. Exagera, eu sou jovem ainda, velho. 2012. 2012. Eu me formei em quiropraxia na Embi Morumbi em 2011. E eu trabalhei no Salvador de 2011 a 2012, quando eu fui chamado para montar a clínica dentro da CM2 em 2012, no meio de 2012. E aí junto veio o Rafa, né, que o Rafa era conhecido do meu ex-sócio, e dali a gente começou todo esse trabalho de trabalho multidisciplinar. Foi ali que eu aprendi, na verdade, a trabalhar com outros profissionais, porque a graduação de quiropraxia, eu acho que como qualquer outra graduação, fica muito fechadinho dentro do teu próprio campo. E eu trabalhei por um ano com um quiropraxista que trabalhava isoladamente, só ele tratava todas as questões do paciente. E ali, trabalhando com vocês dois, a gente desenvolveu todo um trabalho que a gente conversava muito entre nós sobre o paciente, na frente do próprio paciente até, que eu lembro que era muito legal esse trabalho. Foi de 2012 até 2017, foram 5 anos ali bastante intensos, com vários projetos na época, né? E aí agora a gente está voltando, depois de 8, 9 anos aí, a retomar esse trabalho lá na CN2. Mas nesse meio tempo, cara, eu estudei, fui me aprimorando e tudo mais, e hoje em dia o que bate muito com o papo de vocês é que me formei em pós-graduação em dor crônica, basicamente,
que fala muito, talvez só com uma outra palavra, que é o biopsicossocial, né? O psicossocial e como isso interfere na dor crônica de um paciente, é a forma, na verdade, o meu atendimento é quase um bate-papo com o paciente, na verdade, são orientações de estilo de vida, de como ele ressignifica a dor, né? De como ele entende, principalmente, a gente chama de entendendo, dando sentido à dor, né? Se o paciente ele não entende o que está acontecendo com ele, que é muito comum, né? O paciente já foi em outros trilhões de profissionais, ninguém nunca parou para ouvir o que que ele sente ou deixa de sentir, e ali a gente vai explicando, não necessariamente do ponto de vista somente físico, né? Tipo, você tem uma hérnia, esta hérnia te causa dor, não. O negócio vai muito além da parte física. A parte física é quase um mero detalhe ali, pensando em dor crônica. Então, essa é a forma que eu trabalho, que bate muito como vocês trabalham hoje em dia. O que nem o Claudio falou, a sensação do estalo, da manipulação da quiropraxia, ela é prazerosa por efeitos neurofisiológicos que rolam ali. Mas eu explico para o paciente, falo, cara, você quer se instalar, instala em casa, entendeu? Não tem nexo só aquilo ali, tem todo um outro processo de mudança de estilo de vida, de hábitos que ele precisa ter para ir realmente ter um tratamento mais efetivo e coisas assim. Então, essa é a forma que eu trabalho, resumindo muito, é a forma como eu trabalho hoje em dia e ensino minha equipe também a lidar aí com os pacientes. Porque a manipulação, ou seja, o procedimento que a gente faz é uma parte de um tratamento, né? Aquilo ali é um detalhe, vamos dizer assim, né? Que é a parte técnica. Mas desde que o começo, Fê, que a gente começou a atuar ali juntos, Uhum. você sempre trouxe, já era uma característica sua, a gente percebia, de trazer uma visão, não só uma visão, a gente fala, é, como que fala, fugiu a palavra, mas uma visão é, singular ali, Pragmática. sabe? É pragmático de alguma coisa, ó, não, é esse ajuste, é É isso assim, aqui, é acabou. isso aqui. Você Não. sempre trouxe uma questão até das questões assim de estudar, já questão se falar mais do todo, questões Uhum. viscerais, falar, pô, o tecido Uhum. aqui, mexe aqui, né? A gente sempre, isso já era uma característica sua e que Sim, eu acho sim. que se fortaleceu quando a gente começou, né, a atuar É, juntos. E a gente em vê conjunto, é. e eu e o Cláudio, assim, a gente começou o Cura pelo Hábito com uma imagem em comum, né, Cláudio, que a gente sempre traz em qualquer palestra que a gente faz do Cura pelo Hábito, é a primeira, acho que é um dos primeiros slides que a gente mostra que a gente fala assim, ó, aqui vocês estão vendo uma ressonância de coluna vertebral, de coluna lombar, essa aqui. Isso aqui é hérnia, 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 hérnia. Esse aqui, ó, quase assim, ó, tem quase nada, assim, Protusãozinha. não tinha nada, assim, aparentemente. E a gente diz assim, ó, esse paciente aqui com hérnia não sente dor. Tem, assim, dolorido, alguma coisa. E esse aqui não aguenta andar. Uhum. E o que levou a gente a começar esse processo, Estudar porque a isso gente falou, o daí. que que justifica, né? Sim, porque dor é muito além da física, né? Do detalhe físico ali, do tecido lesionado, né? Vai muito além. Que você trouxe e que corrobora muito. Pô, Então, assim, o que que. E aí, traz pra gente um pouquinho dessa história. Qual é o seu motivador, né? Porque, assim, você foi indo para esse campo da quiropraxia, mas muito desse campo amplo, porque também era uma coisa que te chamava, né? Algo é, que você sempre gostou. Então, traz um pouco, assim, pra gente um cara, pouco disso seu, né? foi, assim, a quiropraxia pura, vamos dizer assim, existem linhas de quiropraxia, né? Que é uma mais vitalista e a outra mais mecanicista, e eu estudei mais a mecanicista porque meu professor da faculdade era um médico fisiatra, muito mecanicista, né? E o mecanicismo, ele não explica a dor, basicamente. Ele não, porque ele correlaciona, sei lá, vamos pensar uma perna curta, né? Se a pessoa tem um elemento de pelve, ele condiciona aquilo à dor, mas não necessariamente é. Então, uma hérnia a uma radiculopatia, alguma coisa, e não necessariamente, que nem você acabou de falar, não necessariamente tem relação. Então, foi uma frustração minha clínica, porque determinadas pessoas não melhoravam, você tendo a melhor técnica, fazendo os melhores procedimentos e tudo mais, mas não melhorava, e outras pessoas melhoravam muito com um exame, às vezes até irrelevante, vamos dizer assim. E ali eu fui me questionando, eu falei, cara, alguma coisa não bate, uma coisa não está falando A com B. E aí lendo, estudando, aí eu vi essa pós de dor, eu falei, cara, vamos lá estudar. E ali foi tipo quase que explodiu a cabeça, a forma de enxergar o tratamento e a visão não só de quiropraxia, mas da área da saúde como um todo, né? E tem dados relevantes lá na pós, porque o profissional da área da saúde em geral, não estou falando nem de quiro, tô falando de físios, acupunturistas, médicos,
eles não sabem lidar com dor do paciente, eles não sabem avaliar uma dor de um paciente, a qualidade, o tipo de dor, etc. Por isso que é muito comum a gente pegar um paciente que foi no ortopedista ou outro médico fisiatra, não interessa quem, neurologista, e ele ficar frustrado porque ele não sentiu melhora alguma com o tratamento ou qualquer outra coisa. Porque, na verdade, não foi bem avaliado esse paciente do ponto de vista psicossocial, né? É. Então, você tem todo um contexto de vida daquele paciente com dor crônica que precisa ser entendido. Não quer dizer que eu vou mudar a vida do cara, não tem nada a ver com isso. Mas você entender e orientar, porra, o tratamento é 1000 vezes melhor só de você sentar e orientar aquele paciente. Então, eu digo que eu mais vendo informação do que o atendimento hoje em dia, do que o procedimento em si, que vale talvez Mas muito mais esse é o dinheiro até. atendimento, né? Esse é o atendimento, esse é o que vale, não é nem o É. tempo de consulta. Então, o que mudou nesse meu tempo foi isso. E veio originalmente de como eu trabalhava com vocês, porque se você for ver, a gente conversava muito com os pacientes na época. Eu lembro que a gente sentava os três com um paciente junto. Essa abordagem, na minha visão, né, essa abordagem eu chamo de acolhimento com o paciente, cara, isso dá um resultado muito maior. Se a gente for olhar até, a gente pode dar nomes dos bois aqui, a gente tem um caso do Mariano Zalder, que mora lá em Miami, em Boca Raton, hoje em dia com o Cláudio lá. Meu vizinho. Cara, o cara, se for ver no final das contas, ele até operou o quadril, não interessa se ele operou o quadril ou não, mas a abordagem que a gente tinha multidisciplinar com ele, cara, ele conviveu por muito tempo muito bem com o quadril. Se você Não, olhar os exames, você fala, como esse cara anda? Mas ele andava normal, ele tinha, né? Obviamente tem um limite da matéria em algum momento. Só que você consegue fazer abordagens com que o cara conviva muito bem com aquilo, né? ele Ele falou pra teve, mim, ele fala sempre pra mim, ele é meu vizinho aqui, né, praticamente. sim, E gente boníssima. ele fala pra mim, enquanto eu tava no Brasil, eu não precisei operar meu quadril por causa de vocês. Eu Exato. cheguei Quiçá aqui, talvez nem teria operado, né, cara? Aqui. eu cheguei aqui, eu não encontrei alguém pra me resolver como vocês me resolviam, e eu Uhum. tive que operar, não tinha jeito. Porque o cara devia surtar de dor, né? Fica no nível É. já muito intolerável e beleza, tem que operar mesmo. Mas lembra da Solange, a nossa paciente? Cara, e quanto tempo a gente tocou o barco com ela, entendeu? Porque é uma É, cirurgia muito agressiva, né? Tanto a prótese é. de E joelho a quanto a Solange de... Né, e deixando, realmente não andava, né? Não deixando andava, ela destacado voltou a aqui, andar, cara. É. né, deixando destacado que o Felipe está citando dois pacientes que Uhum. a gente está falando de artroses assim que é Severas. severas, né? Não Severas. é, Que é aquilo, de você é, olhar o exame e falar como você tá andando, cara. Tipo, exato, é isso então, aí. o exame não. É isso uma coisa que eu fui me questionando muito com o tempo. O exame não condiz, não necessariamente tem a ver com a condição da pessoa, porque o que controla é, na verdade, a tua forma como você enxerga a dor e como você lida com a dor e etc. É, Uma coisa que eu tenho observado na minha história no meio da saúde é muito engraçado. Eu estava comentando esses dias com uma pessoa aqui. É muito engraçado isso, porque o profissional da área da saúde, que nem se falou, não importa qual, pode pegar médico, físio, quiro, qualquer um. Normalmente, se ele não deixa o barco levar e, sabe, deixa a vida me levar, nem pensa no porquê que o paciente tem dor, ele vai mecanizado atendendo o Uhum. paciente, fazendo aparelhinho, passando exercício sem pensar, ajustando, né, no caso daquilo. Sim, Mas quando o cara começa a se questionar, que nem a gente fez, nós três, naturalmente você começa a direcionar o seu estudo mais melhor. para comportamento humano, como o ser humano entende a dor, como o seu cérebro processa a dor, que Isso. é a dor fisiologicamente, porque no final você começa a entender que não é só a mecânica que vai explicar a Não. dor, né? Mas quando você sai da faculdade, você acredita que, cara, não, eu vou passar tal exercício, vou fazer tal ajuste e vai resolver, né? Você fica meio que É, pensando que você é Deus para resolver o problema dos pacientes. Aí exato. você dá de É, cara com os casos que, cara, não não é bem é. assim. é Não é uma visão assim. reducionista, né? Tem o, Reducionista, total, eu tô, total. eu tô lendo obras do Viktor Frankl, que é da logoterapia, Uhum. que das antigas, e aí ele trouxe duas coisas que eu achei muito interessantes de perspectiva, que a gente fala muito, né, o Cláudio trouxe muito esse termo, e hoje a gente vê usando muito do biopsicossocial, e aí Uhum. ele traz uma mudança que eu achei muito interessante, que fez muito sentido, que ele fala biopsicoespiritual. E Também. espiritual não tem a ver com religião, mas tem a ver Uhum. com o sentido de vida. Porque aquele que Uhum. perde o sentido de vida, aquela pessoa que perde o sentido de vida, ela adoece, né? Uhum.
independente do tipo de adoecimento. E ele diz que o social tá em todos, tá no bio, tá no psico, tá no Sim, espiritual, total. né? Então ele fala Sim. que é esse termo que eu achei muito, muito legal. E ele É, traz uma. tá sendo revisado, né, o biopsicossocial, está sendo expandido mais ainda, né, nas E últimas ele traz pesquisas. essa Então, visão, e o Vitor Frankl, a gente está falando do cara que nasceu sim, em 1900, acho que é 1900, antigo, né? 1900 e pouquinho, assim, né? Uhum, E aí então, e quando ele desenvolveu a logoterapia, que ele traz essas visões, é 1930. Mas dentro desse processo, ele traz uma analogia muito interessante, porque ele sempre fala dessa questão, cuidado com a visão reducionista, que é o que ele via muito, porque ele era psiquiatra, neurologista, filósofo, que era teólogo, que era, estudou várias coisas. E ele traz uma comparação que eu achei muito boa, que é, ele mostra, né, ele fala assim, ó, três figuras 3D projetadas na dimensão 2D, a sombra delas, da base delas, os três são circunferência. Mas uhum, quando você olha as três figuras no 3D, na totalidade, você está vendo um cone, você está vendo um cilindro e um círculo, né? uhum, E aí ele fala, então, essa que é exatamente, ele traz o termo do biopsico espiritual, que é, a uhum, gente não olha para um ser humano é, como uma visão reducionista. A visão reducionista é importante. Ela sim é importante para a gente entender, para a gente estudar e para a gente ter, né, ferramentas técnicas. Então, por exemplo, o que que é uma visão reducionista? Uma técnica. A uhum, técnica que vai fazer tal coisa. uhum, Mas para vai tal fazer tal coisa. coisa em quem? Uhum. No cilindro, na circunferência, no cone, onde isso vai atuar? Que é exatamente essa questão que a gente está falando, né? De enxergar nessa E amplitude, né, Cláudio? é tipo aquela frase clichê do Jung, né, de antes de, como, eu sempre escuto essa frase, mas tipo, antes de, quando você for falar com um paciente, antes de mais nada, você está falando com uma alma e etc, alguma coisa do gênero. Eu nunca lembro o nome a frase inteira do Jung. Mas é isso, você tem que parar e acolher aquele paciente, ele, principalmente de dor crônica, né, cara? Vocês devem ter muito paciente de dor crônica igual a eu Sim. aqui. O dor aguda, aí pode ser reducionista, se você for pensar o dor aguda. O Sim. cara acabou de se machucar, uma coisa até mais papum ali. Mas, Acho. e esse paciente, mais prático, mas esse paciente ele é muito relevante também de ser tratado direito para ele não virar crônico, né? Porque se ele, a forma como ele vai interpretar a dor aguda dele ali pode cronificar. É, Porque tem vários fatores de estilo de vida que podem vir a cronificar. E eu já vi acontecer, cara. Então, pode ser mais reducionista na dor aguda, mas a dor crônica é completamente, cada caso é um caso, não existe um protocolão de tratamento, né? Não sei na física e na acupuntura. Na acupuntura tem muito protocolo, né, de determinados pontos em si, não tem? tem, Naquilo e existem os protocolos de técnica, né? E aí o tem. aluno, inclusive eu, quando era recém-graduado, acho que até por uma questão de prática, de como você vai atuar com um paciente que você é muito novo, você não Sim, sabe direcionar algumas coisas, você fica ali no protocolão, é. meio engessado, né? Aí cabe do profissional e E querer mais, né? Querer ter, tipo, saber além e estudar, né? Tipo, essa foi uma É, das minhas criar frustrações bagagem. também, quando eu estudei acupuntura, porque eu só falava, como que pode uma técnica milenar que Uhum. fala tanto de energia, aí eu chegava lá e o pessoal, não, ó, você usa esse protocolo aqui. Eu falava, não, não é Tipo, possível. para todo mundo com Protocolo dor para ombro. Que lombar, é isso protocolo? aqui. Fala, mas Entendi. tá maluco? Protocolo para lombar, protocolo para ombro? Não é possível. Que vai não, exatamente. Fica reducionista, né? É, protocolo é bem interessante quando a gente fala de ciência, né? E por isso que a Sim, ciência é tão precisa, né? limitada. Você precisa Uhum. de protocolo para estudar as técnicas, Sim, mas aí, quando você leva para a realidade, você tem que combinar o que a ciência te trouxe com os protocolos de tratamento. Tá lá, sim, entendi qual é a base do pensamento para eu aplicar na prática, beleza. Agora eu vou aplicar na prática, e aí eu vou colocar tudo que eu entendo de comportamento humano, de como o ser humano entende a dor, sim, para sim. combinar um conhecimento com o outro. E é esse que é o profissional que se diferenciar. E é isso que vai fazer com que a gente sempre tenha uma vantagem sobre a AI, por exemplo. Né? Uhum. Porque Sim, se você for pensar nessa parte de aplicar protocolos, que é, por é, exemplo, numa avaliação de ressonância magnética, né? É um protocolo. Você sim, aquilo vai ali é padrão. captar é. questões lá na imagem, vai pegar dados de tudo que se estudou dessas imagens, tudo que tem de informação de fisiologia para diagnóstico de patologia e tal. Você vai falar, tá, a probabilidade que ele tenha essa lesão, essa doença é tanto. E Tanto, aí vai dar esse resultado.
Mas aí, o que a gente tem de diferencial? A gente vai pegar todos esses dados de informação que a inteligência artificial vai prover para a gente, e a gente vai combinar com o que a gente entende de comportamento humano. É, Também a AI vai chegar nesse ponto, e está vai. chegando já, de interpretar comportamento humano e Sim. dar probabilidades. Mas ainda assim, tem a parte do acolhimento, tem a parte do toque, que aí a inteligência artificial não vai chegar E nesse não momento. faz, né? Não Não tem faz. como. não Não chega no faz. fator humano, né? Que aí é o fator humano. Quando, Tem a consciência, né, cara? Tipo, quando a gente olha, assim, por exemplo, ó, vou falar numa visão reducionista. uhum. Bioquímica. É, qual é o grande diferencial do ser humano para outras espécies falando em bioquímica, né? Falando em célula, porque eles falam, pô, se o projeto Genoma concluiu que a gente tem o mesmo gene que os ratos, né, uma quantidade de genes, um pouquinho mais que a mosca, o que que faz a gente ser tão Tão diferente? diferente, né? Né? A gente tem, parece que 2% de diferença nos genes com os macacos. Então, como que faz esse processo tão diferente? A gente tem, para cada neurotransmissor, para cada, por exemplo, uma histamina. A histamina tem mais de 2.000 ações diferentes no nosso corpo. Como Uhum. outros, cada neurotransmissor tem mais de 2.000 ações diferentes. Isso mapeado. Possibilidades, né? Então, a histamina que atua na pele, que faz a reação alérgica, no cérebro aumenta a perfusão sanguínea para você ter uma resposta ao estresse. Uhum. E na situação E de assim vamos perigo. indo, né? Então, isso é um fator, assim, falando reducionista, Claro. fator biológico. Mas aí, a hora que a gente entra em todas as esferas, é por isso que a gente tem. Sim, os protocolos são super importantes, as técnicas, mas a gente vai ver que não existe melhor técnica. Por quê? Uhum. Porque não adianta, não vai É, funcionar para o mesmo. nada funciona pra tudo, cara. É Porque exatamente funciona para isso. um e funciona para o É, outro, porque tem muita variação, né? porque a gente tem o biopsicoespiritual aí, social, atuando. É só você pegar, por exemplo, um paciente de fibromialgia, que tem, sei lá, uma pessoa com top ali de tratamento, tá com fisioterapia, tá com acupuntura, tá com quiro, tá com medicação neurodepressora, etc., e ela tem X resultado e a outra não, porque às vezes ela só não tá, tipo, bem direcionada, ou até a questão do ciclo da espiritualidade, eu já vi casos assim, tem gente que simplesmente perdeu a fé em si de que tenha uma possibilidade de uma melhora. Então, aí pra ela ter algum tipo de dela ter um tipo de melhora, cara, fica muito difícil. É, E se os profissionais ao redor ali também não tem muito pouco desse soft skill, vamos dizer assim, de lidar com esse paciente, muito complicado você ter um mínimo de 1% de melhora com esse paciente, né? é. E vai nisso, né? A reação de cada um é muito variável, né? Então, você olha a fibromialgia, nada funciona. Tipo, em ciência, puramente pesquisa, eu estava lá no Congresso Brasileiro de Dor. Tem uma medicação que tem nos Estados Unidos que parece ter um pouquinho mais eficácia do que duloxetina, que aqui não tem no Brasil ainda, eu não vou lembrar o nome agora. Mas o resto do tratamento é estilo de vida, é hábito. Tipo, atividade física, terapia, meditação, coisas que a pessoa faz no dia a dia. Mas ainda assim, o resultado, cientificamente falando, ainda é limitado, né? Então é muito complexo e a parte da espiritualidade foi muito falada lá no Congresso também. E é isso que você falou, não é religião, é uma questão da própria pessoa acreditar em algo, ter É, propósito e etc. isso. E isso é uma coisa que o profissional da saúde deveria saber trabalhar. Não tem nada a ver com a religião em si, mas é como trabalhar isso com o paciente, como só conversar, né? Tipo, É o entender ali. sentido de vida, que é um É chamado que acolher, né? cada um tem isso, né? A Exato, gente se direciona para exato. áreas, para lugares, não é trabalho. Tem nada a ver com Uhum, o que a gente trabalha. Tem a ver com o uhum, que faz um sentido. Eu tenho sentido, eu sinto uhum. sentido nesse caminho. E É, se isso se torna um trabalho, maravilha, porque você vai fazer mais vezes isso, né? Vocês exato. assistiram Thunderbolt? Já, Ainda não. maravilhoso. O filme Eu não foi muito assisti. bom, cara. Eu Esse não filme, assisti. cara, ele é muito É sobre isso. psicanalítico. É, É Muito sobre bom. eu isso, não Assiste, assisti. Thunderbolt. Não Rafa. assisti. Assiste, Rafa. Ainda Nossa, não, foi o melhor filme Não não vou da dar Marvel dos consegui. spoiler. últimos Não tempos. vou dar Nossa, Sem é spoiler. muito bom. spoiler, sem spoiler. Não, o É nome do sobre vilão é propósito Vazio. de vida. O nome do vilão é Void, né? O Vazio. Cara, É. fantástico o filme, cara. Fantástico. Legal, vou Porque eles assistir. conseguiram pegar um filme de ação, né? De heróis. Tipo, e tem um propósito por trás. Muito bom o filme, cara. Eu saí de cinema e É. falei, pô, fazia Não, tempo mas que o filme Os assim de ação últimos não é me o melhor. impactava. É maravilhoso. que Não, muito legal, bom bom. saber. Muito bom, cara. Muito Eu não bom. assisti, Mas fala disso. e nem o Capitão Fala disso. América 4 lá assisti também. Não Ah, isso aí deu. você não tá perdendo nada, mas Ah, o Thunderbolts, cara, o filme inteiro, ele é muito aqui, ó, é muito bom o Legal, filme, cara. legal. é. Recomendo bastante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu tenho falado muito sobre como o atleta tem dor crônica, né? Porque Uhum, quando a gente fala de dor crônica, a maior parte das pessoas pensam em pessoas mais idosas,
em pessoas Ah, com sim. fibromialgia. A maior parte das pessoas vão pensar nesse tipo de paciente. E Uhum, a verdade é que o atleta tem dor crônica também. A gente pega pacientes com a mesma dor por muito tempo, que isso é uma das características da dor crônica, né? O cara fica levando lá 3 meses, um ano, a mesma dor. uhum. E o atleta, é muito comum que o atleta carregue uma dor, principalmente assim, tá no meio do campeonato, o cara, sei lá, você pega o Campeonato Brasileiro, que é quase o ano inteiro, o cara Uhum. não quer parar de jogar no meio do campeonato para tratar, vai ficar um mês parado, ele tá fora do Sim, time, praticamente, né? sim. Então ele fica tratando na físio e ao mesmo tempo. Aí tem um monte de recurso hoje, né? Tem PRP, tem vários tipos de É, infiltrações. Os caras vão fazer ácido hialurônico dentro da articulação, eles fazem filtração. Então, assim, tem vários recursos da medicina para manter o jogador uhum. em atividade. E a gente sabe que tem. Sim, Aí eu tô falando de futebol porque é o que o pessoal sim, mais vê mais na mídia, fácil. né? Mas a verdade é que em todos os esportes tem isso. Tem tenista que por anos joga com dor no ombro. A gente teve o Guga por Ah, o muitos anos Nadal, no quadril. O Nadal né? estava todo quebrado já O há muitos anos. interessante que o do Google, o próprio gesto esportivo dele, o jeito que fazia Lesionava ele ele. jogar bem era que lesionava ele, né? Ele não conseguia mudar, porque se ele mudasse o gesto esportivo, ele ia Ele perder rendimento perderia. absurdo. Ele não É, conseguiria é que ter aí performance. a gente tá falando de um atleta de alta performance, né, cara? Esses caras vão É. pro limite, assim. Mas mesmo um atleta amador, ele tem dor crônica, né? Não, quantos É, maratonistas você já atendeu que não quer? é, Não, eu me não inscrevi para uma para, prova, eu não vou perder a prova, cara. Você tá? me dá um Cara, jeito para eu não perder minha prova. fratura por estresse, etc. Mas é porque é É. aqui, né, cara? Eu sou uma pessoa com dor crônica, né? Eu tenho dor lombar desde sempre, assim. Eu pedalo 100 quilômetros no fim de semana, entendeu? Não é a dor que limita a pessoa ali, é a forma, na verdade, como ela interpreta e enxerga aquilo ali também. Eu pego muito minha esposa como exemplo nesse caso, porque é a paciente mais difícil que eu tive na minha vida, né? Eu trato ela desde que a gente se conheceu, há mais de 20 anos, quase 30. E assim, ela teve uma fase de sedentarismo, que ela não fazia nada, ela tinha muita dor, tomava muito analgésico, e aí eu fui, assim, pior pessoa para tratar a esposa, né? Vocês sabem. Uhum, uhum. E aí eu fui tentando fazer com que ela começasse alguma atividade física. E minha esposa tem essa característica de, assim, primeiro, detesta fazer exercício. Ah, vamos fortalecer tal músculo, fazer tal movimento para melhorar seu equilíbrio. Cara, esquece. Ela vai falar isso, eu não vou fazer. É muito chato, esquece. Uhum. Então eu fui introduzindo caminhada, fui É, introduzindo umas posições de relaxamento que ela foi melhorando de dor, fui introduzindo, a gente comprou uma bicicleta para ter em casa na frente da TV, para ela ficar pedalando assistindo TV. Então umas coisas que ela faz exercício sem perceber. E hoje, são recursos, né? e hoje ela está jogando pickleball, quer dizer, ela consegue É legal, jogar né? 1 hora de pickleball sem dor. E É, aí foi uma construção de anos, assim, que a gente toma foi. tempo. Isso é um E aí desafio da prática clínica, né? Porque o paciente, quando a gente fala, você tem que treinar, pelo menos meus pacientes, normalmente eles já linkam a academia, a musculação. é, Você fala de atividade física, o cara já linka a academia. Eu falo, cara, não, uma caminhada de 10 minutos já me ajuda. Tipo, a gente já é, começa a ter uma mudança de estilo de vida ali. É. Toma tempo, e né? Requer E a, tempo, e a né? questão, e a questão que principalmente que eu quero que vocês tragam também na experiência de vocês é assim, não é que você não vai ter mais dor, é que a tua resiliência vai aumentando e você Uhum, aguenta mais atividade sem dor. Então exato. hoje ela consegue jogar 1 hora sem dor. Se ela exagerar e for mais forte nas bolas, se ela ficar É, sentada durante 8 horas trabalhando, ela vai ter dor ainda. sim, Mas a sim. questão é que o corpo dela está muito mais resiliente, então ela É. consegue fazer muito mais coisas sem dor. Isso é uma coisa que eu aprendi muito lá na pós, estudando também, que é isso. A dor crônica não tem cura, na verdade. Tanto que o CID é dor crônica intratável. Que esse nome é péssimo para um paciente ler. Gera um belo do nocebo para o Ai, paciente, né? meu Se Deus. ele pegar o CID do médico e olhar, ele falou, meu, Fala, lascou, né? lascou. Larga É, mão. Não vou fazer mais os nada. caras os cara, em vez de colaborar, só história, né? Nem Mas me eu explico para fala. ele, falo, cara, você não vai ter, você não vai zerar tua dor, né? A questão é que você tem que conviver com ela e ter resiliência perante a ela com os recursos que são oferecidos. Então é isso, a pessoa começar a fazer uma atividade física, então é um trabalho constante que eu faço aqui no paciente e tudo é dose. Eu falo, cara, se você não faz nada, do nada, semana que vem você malhar 5 vezes a semana, você obviamente vai ter dor. É, Tanto atuador Sim. quanto dor muscular, quanto sem outras dúvida. coisas. Então vamos, tipo, é quase que pegar o cara pela mão e falar, então vamos aí devagarzinho e aos pouquinhos ir fazendo. É meio que um aconselhamento ali que eu faço com o paciente.
Tanto que eu tô pensando em desenvolver algum tipo de teleatendimento para ter, é chamado sessão booster, né? Você só pega e conversa com a pessoa para meio que relembrar que são determinadas coisas que precisam ser feitas para manter aquele estado de saúde, né? E orientar o paciente que vão ter fases que vai pegar, sei lá, você tá, sei lá, separou, divorciou, você tá mais estressado, não tá dormindo, você tem todo o ambiente ao redor ali que te interfere, cara, vamos ter crises em si, né? A gente tem a Marina Santa Fé, né, né, Rafa, ela com a gente em si, cara, ela tem momentos, você vê que é muito atrelado ali, às vezes, ao aspecto psicossocial dela ao redor. Então, varia, é muito Total. relevante esse tipo de coisa e é importante sentar e conversar com o paciente. E aí é uma coisa que aí, talvez eu acho que só rola na prática clínica privada, porque a gente tem tempo de sentar e conversar com o paciente, né? Não sei, eu não É. sei como é no SUS fazer uma prática dessa, mas na privada eu tenho uma hora ali para falar com o cara, pô, dá para falar uma série de coisas e orientar ele em si. Mas a minha prática hoje em dia é muito mais conversa, tanto que a minha consulta hoje em dia é mais lenta do que era lá quando eu trabalhava com esses assim dois, porque eu converso muito mais com o paciente e oriento muito mais do que eu fazia antes. O atendimento quiroprático mesmo, ele é bem rápido, né? Mas a parte de orientação é que toma muito tempo. Às vezes eu sento e fico 15 minutos falando com a pessoa antes de começar a sessão, né, de atendimento. Eu brinco que a minha sessão é 40 minutos conversando É, e o resto é, 20 é metendo agulha, técnica, né? de técnicas, porque Mas a técnica tá na que tem mais conversa. eficácia, cara. É, porque a técnica tá nessa escuta, do entender, porque às vezes, igual, é mesmo assim, físio, acupuntura, Sim, aqui qualquer no área. Theta Healing, não Medicina, importa, a gente vai lá atuar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer né? é ouvir e entender, porque a hora que a gente ouviu, o que a gente vai fazer de técnica, É. beleza, né? Porque aí eu vou E, saber qual e técnica usar, o que fazer, né? eu não sei a visão de você, mas eu sinto falta de um profissional de psicologia da dor. Eu conheço só uma psicóloga especialista em dor ou algo assim, focado É, nisso, né? eu Às vezes vou, o paciente nem leva a dor que ela tem crônica para o psiquiatra ou para o psicólogo. Não se fala disso porque o paciente às vezes nem linka uma coisa na outra, né? Acho que o psicólogo não tem nada a ver com isso, mas é super relevante falar disso na Total. terapia, né, que o paciente faz. Eu tenho uma dificuldade de ter profissionais desse estilo. engraçado você ter falado isso. Eu faço parte da Associação Brasileira de Psicossomática, né, de Medicina Uhum, Psicossomática. E a gente está tentando organizar eventos, está organizando muito a parte, na verdade, a gente passou por uma fase aí no último ano de organizar a parte de documentos, né, uhum, para a associação estar com tudo em ordem para começar a receber novos associados, que tem muita gente querendo entrar, é muito legal, assim. E muita gente não entende o que é a medicina psicossomática, né? Qual que uhum. é o objetivo, o que a gente estuda e tal. Mas é engraçado, assim, para a gente sempre foi muito claro, né, Rafa? A gente fez a pós lá com eles, para a gente sempre foi muito claro o que é a psicossomática. Só que por lá dentro da associação ter muito psiquiatra e psicólogo, eles falam muito de questões comportamentais, É, né? E eles falam muito de vício, eles Tá. falam muito de traumas, eles falam de diversas coisas que tem muito a ver com o ambiente deles, né? O tipo de paciente que eles tratam. E aí, todas as vezes que eu falo, pô, vamos fazer um simpósio sobre dor, vamos fazer uma palestra sobre dor, vamos falar sobre a dor. Eles falam, nossa, toda vez é a mesma coisa. Nossa, boa ideia, é interessante esse tema. Na verdade, é bem interessante, porque todo mundo tem dor, né? Eu falei, Uhum, exatamente. O uhum. público é muito maior. Quando você fala de É dor, gigantesco. Uf, é gigantesco, porque todo mundo tem sim, dor, sim. né? Quando você fala de vício, não é todo mundo que tem um vício que seja patológico, Sim, né? é, sim, Vício todo mundo tem, mas não patológico. claro. Você Uhum, fala de trauma de infância, não é todo mundo tem um trauma que atrapalha a vida da pessoa, né? Que você tem que uhum. tratar. Agora, dor todo mundo tem ou vai Exato, ter, né? Pode exato. ser que você não tenha hoje, mas em algum momento vai aparecer uma dor na tua vida que vai te Uhum. atrapalhar de alguma forma. E a dor tem esse aspecto, né? De que você vai aprendendo a lidar com a dor, né? E com o tempo, às vezes vai mudando um pouco. Uhum. O A coisa estilo. vai mudando, porque você aprende que determinada postura te ajuda a lidar com a dor, Uhum. evitar tal hábito Tal. ajuda a lidar com a dor. Então, a dor, você vai se adaptando, seu corpo vai se adaptando, você vai ganhando uma mobilidade aqui, vai ganhando um ajuste postural ali, e aí com o tempo, você tem menos Beleza, vai dor. tocando. Mas vão aparecer outras coisas, porque A a vida vida muda, né? acontece, né? A vida então, acontece. exato. E, É.
tem uma questão de atleta, falando de atleta, que É, você estava falando da dor, não só atleta, né? Na verdade, isso serve para qualquer pessoa. Que eu acho que tem dois fatores que influenciam muito a questão inclusive do atleta, de ele conseguir se reabilitar ou melhorar, e é a motivação, né? Então, é, e aí eu lembro muito do Cláudio falando assim, de uma história, o Cláudio, não sei se foi mais de uma vez, Cláudio, mas você fazendo essas ultramaratonas aí que você se embronha, né, que você coloca, e aí ele lá, e aí o Cláudio correndo e tal, não sei o quê, e chega um determinado momento que você tem que ter muita resiliência é mental, né? mental. Tipo, falava, eu vou continuar, vou continuar. E aí passa uma pessoa assim do lado e falando assim, vamos, vai, né? Ou, né, dando uma energia, não é, Cláudio? Você conta muito essa história, e aí você fala, cara, entra um negócio aqui assim que você fala, eu não sei de onde que vem essa força, mas vem e você vai, né? Conta um pouquinho com essa experiência, depois eu falo do outro aspecto que eu acho que também influencia bastante. Não, isso é a parte mais legal da corrida, né? Eu acho que de prova de longa distância é a parte mais legal, porque todo mundo tem um momento que tá morto, quebrado, assim. Você fala, cara, eu tô esgotado, daqui não dá para tirar Acabou. mais nada, e de repente é exatamente isso. Passa alguém do teu lado, te dá um estímulo, acontece alguma coisa que você pega, e isso eu levo para minha vida, né? Uhum. Porque acontece alguma coisa que você dá significado para aquilo. Não é que aquilo tem essa importância. O cara te É, falar ou não te falar não muda nada. Tem uma Uhum. Você nem sabe pessoa. quem é, né? É. E aí isso acontece muito na vida das pessoas. Tem uma pessoa que vai lá e te fala. Eu tava vendo um vídeo, um amigo meu mandou um vídeo que eu achei muito legal, que tem dois, ele fala assim, tem dois tipos de amigos, que você, quando você tiver esses dois tipos de amigo, cara, você tem dois irmãos para a vida. Um deles é o telescópio. E é bem esse é o telescópio 192. O 92 é o Uhum. cara da emergência. Se, tipo, você precisa de Sim. alguma coisa, ele tá lá para você. Mas o telescópio tem muito a ver com isso, do estímulo, né? O cara que você tá mal, caído, no tua, tipo, pior Pior momento, o fase cara ali. vai lá e fala: Não, cara, as coisas não dão certo, porra, você tem um puta potencial, vai lá, eu sei que você vai conseguir, sabe? Esse projeto vai acontecer, você sabe, você tem conhecimento, vai e faz. Então é bem isso, você tá lá na corrida, uma pessoa do nada te fala: Pô, vamos Bora. lá, você consegue, do nada. E aí é. você se Sim, você tem mais energiza, uma rola uma força extra, é. adrenalina. É a motivação, né? E aí a gente vê, por exemplo, o contrário também, né? As pessoas que desmotivam, né? Que vêm com desmotivação. Por exemplo, eu treinava natação e eu competia. E aí teve uma competição interna na academia, que aí a academia que eu tava tinha uma outra, uma filial, e aí teve uma competição nessa academia. E a gente foi. E aí na bateria, eu não lembro agora, acho que tinham oito raias e eram uns 12 atletas, né? Então eu fiquei na segunda. Acho que eu fiquei pra segunda bateria, não lembro, mas e aí eu tava esperando, e aí tinha um cara do meu lado, o cara lá se aquecendo e tal, falou, qual que é o seu tempo? E aí o tempo era a prova de 50 metros, era 50 metros, né? E de volta de crawl. E aí eu não lembro, na época eu falei, eu fazia uns 33 segundos mais ou menos, assim, só pra vocês terem ideia, assim, Noção. nota pelo menos na época, né, tempo de, de profissional de alto rendimento, acho que era 18, 17 segundos, eu não sei se é menos, tá? Não, mas só pra Sim, falar essa comparativos. diferença, né? Mas beleza, tava lá. Não Aí o vou te cara, falar meu tempo. aí eu virei pro cara, Aí eu virei pro cara e falei assim, eu falei, uns 36, 33, na época era mais ou menos uns 33, 34. Aí eu falei, o seu, né? Aí, não, eu acho que eu nem sei se eu cheguei a perguntar, o cara falou, o meu é 21. Aí eu, puxa, que bom, né? Parabéns. Parabéns. Porque assim, Uhum. ali eu sempre tive, que sempre foi uma característica minha. Eu, assim, eu nunca dei importância pro que as pessoas falavam. Pensa. No aspecto assim, tipo, não importância assim, vou ignorar, não é, mas fala, o que que isso me ajuda? Aí eu peguei, olhei e falei pro cara, falei, então tá bom, então eu quero ver os seus 21. Tá. Mentalizei, então eu quero ver os seus 21. Vou querer Uhum. ver. Aí, pô, mergulhei, bati o meu recorde. Fiz 31.
E pra vocês terem ideia, no meio da. Quando eu tava nadando, quando eu tava voltando, eu falei, nossa, mas eu não tô vendo ninguém. Eu falei, eu acho que, sei lá, eu até Estourei, né? parei pra dar uma olhada. Porque eu falei, meu. E aí eu falei, nossa, tá todo mundo atrás. Eu cheguei meia piscina de distância de todo mundo. Tá. Aí eu fiz questão, né? Até brinquedo, eu fiquei esperando o cara sair da água, né? Falei, pô, né? Mas é isso, mas assim, então a É motivação, motivacional. ele É, faz uma diferença muito grande. Só que assim, a total. motivação, ela pode vir de alguém que nos estimula de uma maneira pra falar, meu, vamos aí, vou com você, ou também pode vir daquele que vem Pra do baixo. processo de falar, meu, você não vai conseguir, não É, sei o quê. Por quê? Porque eu posso me motivar ao contrário. Falar, então, se eu não vou conseguir, eu quero ver se eu não vou. Eu vou tem, testar. ca... tem casos que no aspecto social da pessoa, a família joga pra baixo. É, Né? Tem gente total. que não acredita que o paciente tem dor ou que tá inventando, porque, sei lá, qualquer coisa. Aí é uma coisa meio complexa de lidar, porque a gente não trata a família normalmente, né? Vem só a pessoa ali contigo no consultório. Então, eu lembro que já vi casos assim que, cara, o marido não acredita na esposa, por exemplo, e acha que ela só tá querendo gastar grana ali, ou coisas do gênero. Aí, cara, fica difícil de lidar, porque você explica pro paciente, né? É, E mas. aí, é uma coisa delicada de você, tipo, passar disso daí, né? Então, É, e é bem comum, que é uma desmotivação total ali. Se total. a pessoa tá com dor há anos, dor alta, né, em que impede ela de fazer qualquer coisa, aí a pessoa ao redor dela não colabora, nossa, cara, Então, exato. é um prognóstico péssimo, né? É E que pra complicado de mim, lidar. aí vem o outro fator que é determinante dentro desse processo todo, e aí por isso que eu falo que não é só atleta, que Uhum. é como as pessoas lidam com as frustrações. Sim, sim. Porque, porque assim, é que aí é o que o Claudio falou, não é o que chega, é como eu dou É, importância foi. para aquilo, Para que aquilo, é um valor de atitude, que é como é a minha atitude perante aquilo que está chegando. Uhum. E e aí eu trabalho muito isso com as pessoas. Isso é Eu ensino as maravilhoso, pessoas, cara. eu falo assim, "Cara, vocês precisam aprender a lidar com a dor. O que que é É. a dor? E aí eu falo assim, ela não, a dor faz parte do nosso processo de aprendizado, mas ela não faz parte de um processo contínuo de vida. Então assim, eu vou ter dor ao longo da minha vida, Em mas algum eu momento vai não dar algum vou BO. viver com dor. Exato. Essa é a É, ideia. Esse é o objetivo com o paciente de dor crônica, é viver bem, né? Qualidade de exato. vida. E aí é isso que eu falo. Então assim, na vida, assim, eu falo, o atrelado à vida é você estar se sentindo bem. Uhum. Mas você vai ter no pêndulo, né? Tudo que vai para a direita vai igual proporção para a esquerda. Você vai ter os contrapontos. Então você vai É. ter dor. Agora, como você olha para isso, como você lida com isso e como o que você faz com isso depende de você. E isso é o que eu Eu, mais trabalho com as pessoas. eu uso aqui na clínica questionário de qualidade de vida, né? Porque ali, às vezes, não é nem para mim, é mais para o paciente enxergar como ferramenta de trabalho. Uhum. Porque às vezes porque o paciente ele vai continuar com dor, né? É isso que a gente está falando aqui. Só que se ele consegue visualizar e perceber que ele teve melhora em determinados pontos do estilo de vida, o resultado são outros 500 em si do que de como ele vai enxergar. Então eu penso para ele preencher esse questionário no início do tratamento e depois a gente faz de novo no fim. E aí você vê uma diferença grande. Um caso, eu apliquei isso vendo na pós, mas eu vi claramente na minha mãe esse caso, porque ela teve uma neurologia de. Você conhece minha mãe, sabe como é um Sim. pouco complexo, ela é catastrófica, né? Então ela teve uma neurologia de Arnold, aquela neurologia hospital, e cara, é uma dor, é compressão de nervo, dói bem, bem forte, né? E ela, eu levei ela na professora lá da pós, e aí, de uma consulta para outra, ela estava com dor 9, né, de 9 de 0 a 10. Na outra consulta, ela chegou com dor 6. Só que ela chegou para a médica e falou: Cara, eu tô surtando de dor ainda, tô péssima. Sabe aquelas cenas, a gente vê com o paciente. Aí Percepção. a percepção de dor. E aí a médica falou: Não, mas você preencheu aqui que você tá com dor 6 agora. E aí você vê que a pessoa até, tipo, meio que Toma um recua assim e susto. fala: ela falou: Não, realmente melhorou. Muda completamente o argumento, né? Falou: Não, É, realmente melhorou e tal. E era um caso de dor aguda, assim, não era nem dor crônica na época em si. Mas então eu uso essas ferramentas não para tipo jogar na cara do paciente, não é essa a sim, ideia, mas é para você ter ferramentas de mostrar que às vezes a pessoa tem dificuldade de perceber que houve uma mudança ou uma melhora. Isso na verdade é um fator para motivacionar a pessoa, falar, tá vendo? Esse é o caminho, vamos aí. Porque, sei lá, às vezes a pessoa tá com dor há tantos anos que ela já meio que desencanou. É muito comum o paciente falar, caralho, eu aprendi a lidar com a dor, eu convivo com ela. total. Beleza, mas se isso afeta a tua rotina, você não consegue, sei lá, fazer uma atividade física, se relacionar com teu marido e etc, porra, cara. Esse Sabe, é o meu objetivo com o paciente, sabe ele tem que um, conviver bem, né?
Sabe um lugar que é interessante que poucas pessoas, eu acho que pensam ou visitam esse lugar? E aí eu não vou É. falar de dor porque não dói. Mas Uhum. você já viu alguém aqui chegar para você para tratar um problema de visão? Como, por exemplo, o problema de visão no aspecto astigmatismo, miopia. Tá. Aí Não, você não. fala assim, se todo sintoma que a gente tem, toda dor e sintoma é uma adaptação do corpo. E Tá. isso é a gente olhar para isso e entender qual é a adaptação. É física? É bio? É psico? É Uhum. espiritual? Quer dizer, Social. tá faltando, né? E dentro do social, Uhum. dentro desse processo, onde que tá esse processo? Dificilmente a gente pensa na visão, né? Porque fala assim, Tá. estigmatismo. Normal. Tá. Mas peraí, por que que o seu corpo se adaptou a ponto de precisar de um astigmatismo? Ou de uma Uhum. miopia? Né? Assim, olha um lugar que a gente passa desapercebido. Boca, hoje, ainda é mais Hum. falado, porque os dentistas hoje estudam muito, trabalham a questão que cada Uhum. dente tem uma relação com. Com Na medicina órgão e tal. chinesa, a gente tem. Cada dente é uma relação com um órgão da medicina chinesa. E aí, às vezes, a gente vai estimular. Então, por exemplo, vou dar o exemplo a Marina. A Marina, ela Uhum. nasceu sem os caninos. Ela me contou essa parte. Aí eles fizeram um processo, ok. Puxou, Ela, né? a gente já trabalhou uma série de coisas, questões lá de dor dela, e aí No quadril. recentemente ela apareceu com a dor no quadril lá que ela Tem lesão e tem tal. lesão. Aí eu fiz um estímulo exatamente no onde seria o canino. Tá. Ela falou assim, Rafa, no dia seguinte eu não tinha mais nada. E eu Uhum. falei, beleza. E aí a gente trabalhou e testou uma memória, e essa memória dos caninos vem de memórias transgeracionais que a gente fala, que é a memória Uhum. que a gente herda dos antepassados. E aí você olha na história, o avô dela também não tinha Também não canino, tinha. e vai. Interessante, né? E a gente vai trabalhar uma Passa pelo constelação, gene, né? exato, e a gente vai trabalhar uma constelação familiar desse tema, para a gente também desbloquear e ressignificar memórias que ela carrega que atuar, mas isso vai fazer o dente crescer? Não, mas vai tirar o quê? O A impacto que aquilo memória ali, causa. é. Mas só trazendo aqui, porque o que que é importante a gente entender? É lugares que a gente pouco olha, né? Uhum. Falando até de olho, né? Interessante, é. E que a gente nunca parou pra pensar. Falou, opa, peraí. Por exemplo, eu sempre usei óculos. Você vê que você não me vê mais de óculos. Uhum. Ah, mas E a você sua fez? divisão melhorou? Não totalmente. Não. É astigmatismo e hipermetropia, não totalmente. Mas hoje eu não uso mais. Você consegue É, lidar bem com Porque isso. eu Você venho reduziu trabalhando a isso aos intensidade do poucos, grau. exato. E a Interessante. forma de enxergar. Então a Tá. gente. Forma de É, enxergar é, a vida? oi? Tem Forma uma de enxergar a é vida. uma série de coisas, não é só a vida. Às vezes são situações que a gente Tá? nem entende que tem, mas que a gente não quer olhar. Né? Uhum. Situações. Então, assim, a gente vai descobrindo muita coisa. Só que é um trabalho. É. É um trabalho, Longo, é um né, trabalho. cara? Que É o é, resto da vida, né? que é o que você trouxe, assim. Você fala assim. é, o que que é melhor? Aí o Cláudio que gosta de montanha, o que que é melhor, Cláudio? Subir a montanha em uma hora ou em um dia? Esquece prova, não é uma prova, né? Uhum. não, Sim, sim, sim. É, quando eu tô na prova de montanha, eu não ligo para tempo. é o Eu processo. O que curti, é o Porque interessa é processo. curtir. é o processo, porque assim, quando você chegar em uma hora lá, talvez você nem, se você estiver vivo, né? Você nem Você olhou nem, a paisagem. você nem, e talvez nem é o ápice, o cume, o lugar mais legal. É o Mas Isso, eu, processo. é eu o passei por processo. isso no caminho da fé, que eu fiz o caminho da fé esse mês agora, no início do mês. Aquela que vai pra Aparecida, né? Isso, ela de Águas da Prata são 300 quilômetros. Tipo, é um desafio físico, ele é muito desafiador, não é, tipo, leve. E você vê pessoas do mais variado tipo corporal lá, você tem os gordinhos, tem gente que é idoso, não sei o quê, porque não é não é um negócio de objetivo e performance, é conclusão e, na verdade, é tipo olhar para dentro ali. E é isso que você tá falando, é exatamente isso. Não é vou fazer em 4 horas, não. É fazer e conseguir cumprir aquilo ali e, na verdade, me enxergar e dali eu saí meio transformado, cara. Foi um caminho bem Então, é interessante, isso. porque você enxerga as coisas de uma outra maneira, por uma outra ótica, né, que a gente estava É, falando. Bem interessante, ah. Eu te chamei, eu te chamei para ir, né, na Rota da Luz quando eu fui. Eu não Uhum, é chamei. bem legal também. Onde fica a Rota da Luz mesmo? Eu já ouvi falar que é muito legal também. Mogi Aparecida. Eu fiz É um outro três caminho. vezes. É Eu outro fiz três caminho, né? vezes. Você É fez a muito pé, né? legal. todos eles vão para Aparecida, só que Para por caminhos Aparecida, diferentes, né? é. Então, Isso. mas então assim, a gente vê isso. Então é o que você falou. Às vezes a pessoa dentro desse processo de tratamento, o que que é a expectativa dela? Eu tenho dor, ou tenho uma doença, e aí para mim o que que é o tratar? É não ter mais.
Uhum. Só que ela esqueceu ela tá querendo subir a montanha em 1 hora, esqueceu do processo. É, Que aí você é. chega lá e você fala assim, a hora que a sua mãe viu, falou, opa, peraí, é mesmo, eu coloquei 6? Falou, claro, eu tô com dor ainda. Pô, a dor Uhum. É incomoda um pra caminho. caramba. Mas comparativamente, teve uma melhora, Exato. É né? aí a ânsia da galera, né? A angústia, a pressa. Não que não vai continuar doendo, ou não que não vai Aqui continuar na. ameaçando a vida, né? Eu não sei como é nos Estados Unidos aí, mas aqui na região que eu tô, no meio da Faria Lima, cara, os caras é pra ontem o negócio, né? Se você não sai Ah, sem dor igual. ali, Ser humano é o mesmo. aí é muito conversa, é igual, né? É muito processo. E aí eu vejo muita gente aqui na região, é engraçado, não sei se você vê, Rafa, mas os caras do mercado financeiro tomam muito Venvance, essas coisas que é pra focar, né? Total, E aí, total. cara, o É cara difícil, é, é que é difícil aderir, né? Porque não adere. Melhora um pouco. é, porque ele quer pra ontem o É. negócio, né, E cara? Não, você eles sabe uma tomam. coisa que eu tenho perguntado para as pessoas? Eu tenho Hum. perguntado assim: é, você consegue acrescentar 1 minuto, 1 hora ou tirar da sua vida? Aí a pessoa, não. Ela É, falou, então por que você tá com tanta pressa? né? É, Fala, cara, usa o tempo, e usa é o muito presente, padrão, porque cara. vive isso aqui, ó. Você tá aqui agora Exato. comigo, fica aqui comigo. O que você Né, vai e fazer eles, depois, você já sabe. E assim, é, eles medicar, tomam. beleza, que tem hora que É, precisa, né? Mas, tipo, é exagera complicado, um cara. pouco, né? Eles usam É, estimulante para trabalhar e depois isso, depois para o. desacelerar para dormir, o Zoloft para dormir. É, Zoloft não, é, o é Donarém. insano. É, É, é muito louco, é muito né? complexo. Assim, existem casos, obviamente, que você precisa, por um período de momento, de vida ali, que a pessoa até tem necessidade. Só que é isso, falta ver o processo do que está acontecendo com ela ali para entender. E aí é legal de ver os casos que a pessoa tipo, tem vontade de, né, tipo, de quer parar e enxergar esse negócio. Então, por exemplo, psiquiatra de dor eu tenho duas profissionais que eu encaminho para psiquiatra de dor, que é sentar e trocar uma ideia sobre a dor do ponto de vista psiquiátrico e dali gerar todo um processo de mudança de estilo de vida e tudo mais. Esses casos são bem interessantes de ver. Mas, obviamente, não é todo mundo que está afim ou com disposição e até recurso, na verdade, né, para poder ir atrás disso tudo. Mas quando rola, é muito legal de ver essa melhora do paciente, é bem É, gratificante, vamos dizer assim. É o que eu vejo muito nas pessoas, porque lá atrás, né, você estava falando daquela época do Viktor Frankl, que Uhum. estudou um monte de coisas, escreveu um monte de coisa. Imagina, começo dos anos 1900, como as pra você ter pessoas. ideia, assim, o Viktor Frankl, quando ele tava com os 20 anos dele, mais ou menos, né? Que é mais ou menos 1920, eu acho, que ele Nossa, começou com a logoterapia, o Freud já era consagrado, tá, né? E o Adler tá. também, né? Que ele foi na escola. É, Sim. então, eles tinham tempo, né? Então, eles estudavam, eles faziam. É, Hoje, hoje em dia, principalmente pessoas do mercado financeiro, de algumas áreas uhum, específicas, o pessoal acha que não tem tempo. E aí, uhum, eles não separam um tempo tão uhum. importante para não fazer nada, o ócio. É, É o é. ócio produtivo, aquele momento que você está simplesmente não fazendo nada. E é muito comum hoje as pessoas, tipo, não tem o que fazer, elas pegam o celular e começam a acessar a rede social. Sim, E não conseguem simplesmente parar, ficar olhando para o nada. Tipo, tem, e tem ficar ali, dia, ó. tem dia que eu simplesmente sento na minha sacada, fico olhando para as árvores, Uhum. comendo um negócio e Melhor coisa, né, tipo, cara? deixo o celular lá dentro de casa, nem levo lá para fora. Porque o mundo não Porque vai acabar, né? é um momento que eu tô comendo, cara. Eu Né? tô comendo, entendeu? Uhum. Não vai acontecer nada se alguém me mandar uma mensagem e eu não responder na hora. Exato, Até exato. porque o que Então, existe de fato é o que a gente vivencia agora. Agora, por No exemplo, agora, aqui a né? gente aqui, né? e as Esse é um pessoas não desafio, cara. conseguem, elas não conseguem relacionar o quanto isso impacta na dor delas, Na Não, porque, saúde, na em tudo. verdade, essa aceleração impacta Gera diretamente mais na forma dor. como elas é percebem a dor. total. Se você mantém E um cérebro agitado, ele tem mais dor, cara. o sistema Ponto. nervoso hiperativo, Ele é, milhão de informação, o cara, que que ele está dando comando? Adrenalina e né? cortisol. É, Frenética e aí não existe inibição de dor, né? É bem É, complexo. é. Eu tenho uma paciente fibromialgia e tudo mais, só que ela foi diagnosticada com bipolaridade. E aí, até acertarem a medicação e tudo mais ali, cara, ela tinha crises homéricas, assim, de dor. E sempre que ela estava sempre no estado maníaco. Então, o estado mais agitado, ele dói mais do que o estado depressivo, né? Cara, a mim dava agonia de ver como ela tava, entendeu? Até mandava pra acupuntura pra ver se.
se dava uma segurada ali, mas, cara, aí é uma condição, né, do cérebro que é um pouquinho além ali. Hoje em dia acertar a medicação dela, cara, você vê Aí que é muda outra tudo, né? pessoa. É, É outra pessoa. Por quê? Porque o cérebro dela, tipo, acalmou. E a gente faz isso no nosso dia a dia aqui em São Paulo, imagino nos Estados Unidos também, até, sei lá, até mais. Porque é isso, é muita informação a todo instante. Isso que você né? falou de rede social e tal. Eu deletei do celular, cara, o Instagram. Porque eu cheguei a um ponto que uma vez eu tava entrando no banho com o Instagram aberto. Eu falei, cara, tá ficando louco, velho? Tipo, É, aí eu olhei e falei, não, algo está muito errado. E eu falei, não, tira isso aqui do celular, porque você não precisa ficar com aquilo ali na mão. é, Eu lembro que, sei lá, eu ia pra faculdade, era, 1 hora e meia de trânsito, né? Eu não tinha celular. O que que eu fazia no carro? Nada. Tipo, você ficava lá. Hoje em dia você vê todo mundo. Se você olhar ao redor, tá todo mundo aqui assim, ó. Tipo, é, tá é, parado o trânsito, o cara tá aqui olhando o celular. Não, a gente não consegue ficar sem fazer nada, né? Porque às vezes no carro é só fazer nada, né? Literalmente. é. é. Então é um fator que é O, relevante de explicar para o paciente e educar também, né? no Eu, eu, Taltequim, fala aí, Cláudio. Fala não, tu. só falando disso de rede social ainda, eu tenho uma meta semanal de ficar com menos de 3 horas e meia de tela. Na Porque semana. isso inclui tempo no e-mail, tempo em rede Sim, social. tem o trabalho, né? Tipo, na semana eu tenho que ficar menos de 3 horas e meia. Se eu fiquei mais de 3 horas e meia, eu falo, cara, semana que vem eu tenho que fazer melhor. Vou dar uma segurada. São metas e objetivos ali, né? Porque a É gente muito precisa, querendo ou não, a gente isso. precisa também ao É, mesmo tempo, né? Só é que é muito é isso dose, de, né? é muito isso de eu entrar, fazer às vezes uma postagem que eu preciso Sim. fazer Isso e aí. fechar o É. celular e não ficar Porque a scrollando hora que lá. você percebe, até, às vezes eu entro, vou fazer uma postagem, faz uma postagem e de repente eu falo, ué, o que eu tô fazendo aqui? É, Sai, né? Né, Você cara? entra no processo. É um Mas risco, assim, né? no Tao Te Ching tem uma coisa que ele fala assim: é, o sábio ocupa-se em não se ocupar. É. Ele pratica a não ação e nada fica sem ser feito. Então, isso Caraca. é, o que que é? O sábio ocupa-se em não se ocupar. Ele para a mente. Ele não deixa a Uhum. mente ocupada, a mente distraída. Ele para a mente e foca pro quê? Para Que não importa. ação. O que que é Tá. a não ação? A não ação é você agir com aquilo que faz sentido. Uhum. Que aí você vai começar a trazer para o mundo ou para, né, para si aquilo que você veio servir, aquilo que você veio fazer, Legal. tá? E nada vai ficar sem ser feito. Por quê? Porque realmente eu estou fazendo o que precisa ser feito. E não um Uhum. monte de afazeres, um monte de coisas que, na verdade, não tem função. E só porque Legal, é né? o que aconteceu. Eu criei o hábito que eu não consigo ficar parado. Que eu não consigo Né? parar um E é pouquinho. um desafio, é um desafio de hoje em dia, né? É, total. Por isso que meditação tem tanta eficácia com dor, né? Meditação tem grande eficácia para controle de dor. Parar e é. respirar, Total, mas é basicamente. isso, é isso. Ó, pra você ter ideia, assim, só a frequência da cidade de São Paulo, por exemplo, Sim, ela é ela é muito ativa. pró-massiva. Quando cidade Né? capital, quando você sai de São Paulo, capital, Interior, para outra cidade, você já sente uma diferença. né? Uma, Não, cara, eu saio para pedalar, às vezes eu vou lá pro Pico do Jaraguá, que é São Paulo ainda, só que é interior, né? Praticamente. Você tá, ali tem natureza. Cara, você chega ali, é tipo, é meio paz, assim. E é engraçado que você está em São Paulo ainda, então é muito relevante esse eu tipo de coisa. Eu fiquei, não vou falar. eu fiquei ainda só para concluir, eu fui para Cartagena. Uma Uhum. época, eu fiquei Ah, cinco dias, legal. eu fiquei 5 dias em Cartagena. 3 dias, é mais ou menos assim, 2 dias e meio, três, eu fiquei ali no centro, e um dia, mais ou menos um dia e meio, eu fui para uma ilha. Então eu dormi numa ilha, fiquei numa ilha. Eu falo assim, essa viagem é muito interessante, porque foi uma viagem que eu fiquei 5 dias, que a minha sensação foi que eu fiquei um mês É de descanso mesmo. de tempo. Assim, eu falava, É, nossa, parece que eu fiz tanta coisa. né? Tanta coisa assim, no Muito louco, sentido né? de que o tempo. Eu falava, a minha sensação era que eu fiquei um mês. Um mês. Eu falava, nossa. É. E aí, pô, só para encerrar, por exemplo, tem paciente que fica preocupado, que tá no tratamento de dor e vai tirar férias, fala, pô, o cara vai atrapalhar. Eu falo, cara, exatamente o oposto. Se você se desconectar realmente do trabalho, etc., e curtir suas férias, você vai voltar zerado. Então relaxe, cara. Mas Né? talvez pela revisão reducionista ou mecanicista, ela fica com medo que, tipo, minha tendinite vai voltar, ou coisa do gênero. Não, meu, só viaja. Relaxa, que tá tudo certo. Quando você Foca, voltar, a gente conversa. exato. Foca na tua viagem, curte lá e E vai quantos, curtir a vida. falam, não, foi só voltar a trabalhar que voltou a dor.
Voltar a trabalhar assim, voltar de férias, Voltou- não trabalhar, É, voltar de voltou pro- férias. porque Voltou volta a ao meu rotina. padrão. Voltar pro. Aí comportamento. ativa o Exato. programa, né? E é ali que se tem que ter uma programar. mudança de estilo de vida também É, de trabalho, etc. Tem gente que trabalha e comendo, tipo, tá, tipo, vendo telas e comendo ao mesmo tempo. Então é isso que o Cláudio tá falando, você precisa comer, parar, respirar. Para, Eu preciso ir atender, gente. a gente Mas vai, acho que dá Vamos lá. pra gente fazer mais vai um dia aí concluir. de Dá. conversa, que tem muita Legal, coisa pra legal. Ô, falar, Fê, né? Papo. só em um minuto. Um minuto. Claro. Só explica rápido, assim, um minuto. Só assim, mas quando é feito o ajuste, na Uhum. quiropraxia que a gente fala ajustes que são, né, Isso é reposicionar as manipulação. vértebras, né? Uhum. Qual é o efeito físico, né, falando agora físico, benéfico que isso traz? Basicamente, o que rola, que é uma hipótese, ainda não tenho certeza, basicamente são efeitos neurofisiológicos que disparam uma série de hormônios, neurotransmissores que geram inibição de dor. Então, ele libera a serotonina, noradrenalina, etc., que gera essa sensação de alívio de dor, é isso que acontece. Então, é uma ação mais de sistema nervoso central do que periférico, até só vai mais para o teu cérebro e ele manda uma via de... É tipo uma teoria do portão, quase, Não. mas só que para modo central. Ele manda uma informação de alívio de dor, aí gera inibição de musculatura contraturada, gera melhora de mobilidade. Então, por isso que a pessoa sente aquele alívio meio que imediato Sim. no paciente, mas ele não perdura se não tem todo um trabalho Toda uma manutenção, ao mas é legal redor. porque aí se Exato. torna a memória, né? Aí a memória É, faz com que o corpo fique é, mais ajustado, né? principalmente, exato, mas é basicamente isso que rola, assim, você Legal. gera todo um efeito neurofisiológico para o paciente ter uma melhora, assim. Beleza. Fechou? Fê, muito obrigado pela sua presença aí, pela Valeu, contribuição no Cura. tamo junto. Só para completar o que ele falou, é exatamente o que a gente espera com o nosso tratamento, né? Ah, é uma ferramenta, né, de várias outras É, coisas que podem ser feitas. sim. Fechou? Mas Beleza. valeu. Valeu, Vamos fazer obrigado, outro, Valeu. viu? com certeza. Bom dia, a gente marca outra aí. Valeu. Valeu. Até mais. Valeu, até a Abraço. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.